Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais episódio do vosso podcast Conversa, o vosso podcast política. E cá estamos então para o segundo episódio em que realmente temos aqui um debate bem constituído, um debate interessante, em que temos o socialismo versus o liberalismo. Por exemplo, temos então Ana Gomes versus Tiago Maia. Ora, vamos então aqui à dança da folha, vocês tanto gostam. E portanto aqui estão as anotações que fiz. Portanto, eu já vos tinha dito no episódio anterior que fiz sobre o debate de Marisa Matias, ou a porrada entre Marisa Matias e André Ventura, que este tinha sido o único debate de hoje, deste dia 7, mas vocês estão obviamente a ouvir isto, dia 8, em que escrevi então duas folhas. Portanto, duas folhas bem escritas, portanto, apesar de haver aqui este espacinho, mas que foi bastante interessante, foi esclarecedor e deu para vermos aqui muitas coisas. E tenho que dar aqui uma nota ao Tiago Maia, obviamente que eu prezo todos os candidatos que vêm aqui ao podcast e obviamente que é isto que se pretende, é que também cabe por... Vocês percebem que depois há laços que se criam sempre, portanto há pessoas que voltam aqui ao podcast e, portanto, vocês veem a amizade que tenho com o Rubricacho, já tinha antes do podcast, mas obviamente que é uma pessoa que se torna muito mais estável. O João Amaral Dias, a mesma coisa. O João Estoril Vieira, então, é basicamente aquele tipo que entra aqui em casa e está à vontade, por assim dizer. Portanto, há todo esse tipo de à vontade. O professor Tiago Ferreira Lopes também a mesma coisa. E, portanto, Tiago Ferreira Lopes, aliás, vai haver episódio com ele numa live do Instagram, portanto, vocês gostaram muito, vocês mandaram muitas mensagens a dizer: queremos o professor Tiago Ferreira Lopes. Tu que estás a ouvir isto e que se calhar não é a primeira vez que estás a ouvir, Rita, continuo a falar contigo. Dizes que chegaste agora ao podcast, recua uns quantos episódios para trás e vê então a live que eu fiz com o professor Tiago Ferreira Lopes. Fiz isso em live de Instagram, depois converti o vídeo e o áudio e disponibilizei como episódio, porque foi uma boa análise que nós fizemos ali referente à eleição de Donald Trump, peço desculpa, eleição de Joe Biden, desculpem, e sim da derrota de Donald Trump. Falámos muito daquilo que seria o futuro da própria família Trump, por isso é que assim o foi. Portanto, e houve muitas perguntas vossas, interação do público, portanto é algo que eu vou querer também desta vez fazer, e será anunciado o dia com calma. Portanto, a partir de será na quinta-feira da semana eleitoral, e portanto vamos estar assim também à noite a analisarmos tudo aquilo que foi esta campanha, tudo aquilo que foram os debates e, portanto, obviamente, aquilo que foram nestas partes. E estava então a dizer-vos que acho que todos nós, de uma forma geral, ficámos sempre na expectativa com o Tiago Maia. Saí de vermos, vimos as formas um tanto desastrosas, por assim dizer, como apareceu. Mas pronto, é normal de quem não está habituado a este tipo de holofotes, de quem não está preparado a este tipo de embate, porque de facto não é fácil. Atenção, isto não podemos achar, isto vai-se representar o partido e manda-se ali umas bujardas, está feito. Não, a pressão de nós termos pessoas, e neste caso milhões de pessoas a olharem para nós, não é fácil. Temos um partido inteiro com expectativas. Sermos o porta-voz daquele partido, por assim dizer, ou daquelas ideias, as coisas acabam por ser um tanto assim. Vamos ver como é que ele vai. Ele tem estado a crescer com os debates. O choque que teve com André Ventura fez-o crescer. Portanto, foi partir daí sobretudo que foi. Com Marcelo Rebelo de Sousa acabou por ser esmagado pela força presencial, mas este aqui com Ana Gomes foi interessante de vermos o que ele traz, e foi mesmo muito, muito interessante de ver a forma como ele debateu. Eu achei piada, que é uma piada que tem que ser feita, piada como ele dizia: não, agora é a minha vez, Ana, agora é a minha vez de falar. Gostei, achei graça, parece aquele menino que não, agora é a minha vez de chutar a bola, não é? Portanto, achei graça. Portanto, dar aqui obviamente uma menção. Ana Gomes e Tiago Maia já estiveram aqui no podcast, portanto, obviamente que é um gosto nesta parte de poder ver as pessoas também a encontrarem-se e desejar, obviamente, a todos as melhores campanhas possíveis. Ora, tivemos a abertura com a questão do estado de emergência. Tiago Maia
disse que isto era a repetição das mesmas receitas e, portanto, a repetição das mesmas receitas vai levar ao mesmo. E ele aqui faz logo uma bicada para o socialismo. Portanto, no sentido de os portugueses estão fartos do estado de emergência, têm que ir para outro tipo de coisas referentes àquilo que é a sua própria forma de estar e de ser na política, não é? Portanto, nas legislativas. Ana Gomes vem aqui com a ideia de as regras têm que ser especiais, portanto já não pode ser só apenas a questão do fim de semana, e tem que se olhar sobretudo para aqueles que são os mais vulneráveis e que não se pode banalizar o estado de emergência. E depois há aqui outra questão, que é a questão também dos votos por correspondência, que vão haver muitas pessoas que não estão em condições de o fazer. Hoje é dia 8, relembrar-te o seguinte, em relação às eleições antecipadas, tu podes pedir para votares antecipadamente. Tens entre o dia 10 e 14 para o fazeres, basta apenas ir ao site, votar antecipadamente, e registas-te lá, e depois no dia 17 será partido nos serviços centrais do teu município, estará lá mesas de voto por freguesia. Portanto, toda a gente a confluir para ali e depois votas na mesa de tua freguesia. Portanto, não é mesa 1, 2 ou 3, é a mesa da freguesia. Portanto, dia 17 é o dia de voto, que é o dia antes, exatamente uma semana antes do dia 24, que é então a eleição. Portanto, deixar-vos aqui outras notas também. Levem vocês próprios caneta, porque a ideia é não se emprestar a caneta. Eu vou estar nas mesas de voto, portanto, daí estar-vos aqui a dar estas dicas também para vocês se prevenirem prevenirem os vossos. Portanto, levem a vossa caneta e, portanto, tentarmos evitar ao máximo os contactos. Enfim, obviamente que as mesas e as urnas são partilhadas por todos, mas vamos procurar fazer o melhor possível. Portanto, fica esta parte. Tiago Maia insiste na demissão da Ministra da Justiça, portanto, temos que demitir por causa desta questão toda da Procuradoria-Geral Europeia, e mais ainda a questão das críticas que agora António Costa fez, e eu quando olho para António Costa lembro-me de Viktor Orbán, e ainda bem que Ana Gomes também concorda comigo, porque é isto, quer dizer que os políticos nacionais estão a liderar uma campanha internacional de denegrir a imagem, quer dizer, isto é inaceitável. Isto é querer dizer eu quero, posso e mando. E parece que é isto. E Ana Gomes volta a dizer, tem que se aceitar aquilo que foi a decisão do Comitê Europeu. Não tem que ser o governo a enviar uma carta, mas nós achamos e fazemos esta recomendação e mentir nesse currículo. Portanto, a ministra sabia, foram lapsos bullshit, não é? E portanto, não é assim. Portanto, quem tinha que ser enviado ou ir a concurso seria a que ficou de facto em primeiro lugar. Não o Paulo Guerra. Portanto, as coisas estão muito estranhas atualmente, e portanto, e obviamente que já tive podcasters europeus a falarem comigo, não sei de Cláudio, o que é que se passa aí no teu país, e outros a falarem do caso de Portugal, e enfim, eu olhei para os episódios deles e disse, ai, bela publicidade que nós temos agora de Portugal, porque Portugal foi o que eu vos disse já no comentário político semanal que eu tenho no Diário do Distrito, que é, e domingo lá estarei, que é impossível podemos deixar passar isto em branco, sobretudo quando Portugal tem a presença da Comissão Europeia. E portanto, quer dizer, as coisas não podem ser assim. Não se pode olhar para estas lapsos como se isto não tivesse repercussões lá fora. Apesar do Eduardo Michel vir dizer que não, mas nós confiamos em Portugal, confiamos em António Costa e coisas assim do género. Não funciona assim. Isto é aquilo que dito para os jornalistas com um sorriso nos lábios. Outra coisa é o empurrar contra a parede e puxar pelos colarinhos. Amigos, é tão simples quanto isto. Portanto, é por aí. Portanto, obviamente aqui a minha solidariedade para com o Paulo Rangel, para com o Miguel Poiares Maduro e também com o Bessa Leite, Ricardo Bessa Leite. E portanto, aqui a ideia de que volta-se aqui à questão da corrupção, e Tiago Maia, obviamente que aqui critica
Ana Gomes, porque diz que Ana Gomes apenas fala de corrupção não passa disso. Já Ana Gomes contrapõe e diz, não, eu critico e faço ações contra a corrupção e constituo-me assistente e tudo mais para poder estar nas coisas. Já se percebeu aqui um bocadinho que Ana Gomes tem um bocado esta veia justiceira da coisa, e Tiago Maia vem aqui dar-nos a ideia que as datas que são colocadas no tal caso dos submarinos, que é interposto então por Ana Gomes, as datas foram alteradas. Se assim o é, não o sei. Temos que verificar isso depois, porque como deve ter, eu não tenho essa capacidade de verificar se as datas foram alteradas ou não, mas aquilo que Tiago Maia nos procura então dizer é isso. Pelo menos essa foi a percepção com que eu fiquei, é que as datas ficaram alteradas para se culpabilizar Paulo Portas então. E portanto, Ana Gomes diz, não, mas na Alemanha tivemos culpados que estão condenados e em Portugal não. E a verdade é tanto esta, é que Portugal, nós passamos uma imagem de impunidade e que todos nós podemos fazer o regabof que quisermos e que não há consequências. Tem que haver consequências. Não é? E portanto as coisas têm que ser marcadas, têm que ser vistas e tem que haver consequências para aquilo que acontece. E que Tiago Maia tem uma postura que é qualquer crime tem de ser perseguido. E é isto, quer dizer, isto se perde o respeito à coisa, é a República das Bananas e depois, olha, aparecem os extremos à esquerda e à direita. Vão ver o último episódio. E depois aqui o Tiago Maia fala de que só se falam dos sintomas, que não se fala daquilo que é a origem. E aqui a questão para ele está no facto do Estado controlar tudo. A questão de ser o Estado distribuir os fundos, a questão do Estado adjudicar obras, de fazer concursos públicos, etc, etc. Portanto, para Tiago Maia era retirar o Estado disto para garantir que não é o Estado que permite estes monopólios, permitir esta distribuição de corrupção, porque nós, quando olhamos, vemos que os casos de corrupção não é ali do Sr. Manel que tem a tasca que faz corrupção com a Dona Maria da Mercearia. Portanto, os grandes crimes em Portugal são feitos por homens e mulheres de fato e gravata. Portanto, há que pensar nessa parte. E há aqui outro tópico, que a Ana Gomes quer colocar uma vertente neoliberal aos liberais. Isto foi algo que na altura, se vocês recuarem aos episódios, Rita, mais um para ir lá atrás, acho que é para aí o episódio 40, acho que está nos episódios número 40, portanto já estamos no 242 agora, se não estou enganado, e portanto é puxar os 200 episódios para trás. E na altura tive o Pedro Antunes e o Alexandre Krauss, que foram os dos fundadores da Iniciativa Liberal. O Alexandre Krauss de resto está em Bruxelas a fazer assessoria no Aldo Grupo, e eu confrontei-os com isso, que é, não é, e estamos em 2017, atenção, eu disse, não é perigoso usar-se esta palavra liberal, sobretudo se nós nos juntarmos um neo atrás, porque os fantasmas de Pedro Passos Coelho ainda estavam muito vivos na altura. E eles disseram, Cláudio, para mim, um neoliberal é um criminoso. Portanto, a Iniciativa Liberal sempre fez este distanciamento para com os neoliberais. E, portanto, este ataque da Ana Gomes acaba por não colar tanto nesta parte. E Tiago Maia fala da questão de que, para ele, os bancos já tinham falido muitos. No sentido de não se deve salvar bancos. E já foram, segundo ele diz, 20 mil milhões de euros enterrados em bancos. E a ideia de que não se pode fazer assim, porque quem está a liderar um banco tem que ter noção daquilo que está a fazer e não pode estar do estilo, bem, a gente vai fazer isto. Se isto der errado, a gente fala com o Primeiro-Ministro e o Primeiro-Ministro vai financiar a gente. O que é que tem de correr de mal? É um pouco isto. Tem que haver uma seriedade nas coisas. Portanto, dizendo aqui uma coisa que Tiago Maia também já disse, julgo que com o João Ferreira, e não sei se disse também com o André Ventura ou não, mas com o João Ferreira disse certeza, que é lucros privados, prejuízos privados. Portanto, esta lógica aqui das parcerias público-privadas, em que o Estado fica sempre a arder, isto é péssimo. Isto ficamos depois nós abarrados aqui a pagarmos dívidas de tudo e um par de botas, enquanto outros andam-se a rir com reformas milionárias, não é? Depois perguntamos como é que aparecem os André Venturas da vida. Olha, é assim.
Ora, depois há aqui o tópico também do governador ser escolhido e, portanto, aqui da crítica de Mário Centeno ter deixado de ser ministro para passar a ser governador de Portugal. Isso acaba por ser muito, muito mau de se fazer. Ana Gomes, e interrompendo o Tiago Maia, eu aqui tomei nota do que o Tiago Maia olha para ela. Ana Gomes, você foi diplomata? É a minha vez. É a minha vez de falar. Não pode atropelar assim. Sou zero. Achei uma piada, porque a genuidade, aquela calma que o Tiago tem, torna-se engraçado, confesso. Portanto, olha, é o que temos. Nós na política temos que arranjar assim este tipo de piadas, porque senão não dá. Já agora estou-me a lembrar de um comentário da Mariana Paes que fez no YouTube, que era como é que 2 ou 3 liberais mudam uma lâmpada. Acho que é assim. Esperam que o mercado regule tudo e faça tudo por eles. Portanto, enfim, algumas piadas têm piada. Não sei se este teve assim muito, mas pronto. Tiago Maia então reforça aqui esta questão do Estado, aquilo que eu tinha falado há pouco, de ser o Estado o distribuidor de jogo, e é o que ele diz: nós não podemos ter 1/3 das cúpulas da JS, a família César, a receber e a ter oportunidades que outros portugueses não têm, e portanto que não seja uma obrigação para um português qualquer ter que se filiar no Partido Socialista para ter emprego. Parece um pouco assim às vezes. E portanto ele diz: eu não sou neoliberal, eu não sei o que é o neo, sei o que é o neossocialismo, mas o neoliberal não sei. Eu sou liberal e sou defensor do mérito e das novas oportunidades. Portanto, isto é aquilo que Tiago Maia nos traz. Ana Gomes diz que foi a primeira a defender a requisição civil aos privados, ser contra os negócios, portanto, de não fazer da saúde uns negócios e fazer com que os privados façam os serviços, mas a preço de custo. E aqui Tiago Maia diz: mas o PS falhou por causa de cegueira ideológica, só quer o SNS, badabá. Portanto, não há aqui muito mais nesta parte. Depois já há ali uma tentativa por parte da moderadora Carla Moita de tentar descalçar Tiago Maia com a questão da revisão constitucional, mas o Tiago Maia diz: não, os poderes presidenciais não são para mexer. Há uma proposta, sim, da iniciativa liberal de mudar-se partes da Constituição, mas não é para mexer nos poderes. Há aqui a questão também das sondagens, da pitagórica, que eu já critiquei há pouco, valem o que valem, mas que dão ao Tiago Maia já 2,1%. Portanto, alguém que tinha apenas 1% já subiu um ponto percentual. Acreditem, subir um ponto percentual é bastante. Trust me. Eu de sondagens e de eleições percebo. Portanto, uma subida de um ponto percentual é bastante. Portanto, neste momento, Tiago Maia está a acompanhar aquilo que é a linha de votação do seu partido. E é o que ele diz: está a haver um crescimento da onda liberal. E critica sempre esta ideia de repetir as mesmas soluções, não mudar e não ir-se pelo mesmo caminho. E diz que Ana Gomes está fechada numa cápsula e que as coisas têm que ser mudadas, etc. E a Ana Gomes vem com a ideia de que não se pode apenas melhorar o salário, tem que se fazer um investimento nas infraestruturas, tecnologia, fazer economia de escala, desenvolvimento tecnológico e usar então a bazuca para se fazer este tipo de coisas. Tiago Maia diz que isto é voltar a fazer os mesmos erros, voltamos aos demais. Portanto, Ana Gomes faz uma pergunta que é: porque é que Tiago Maia condena a Ministra da Saúde pelas 10.000 mortes de casos de Covid? Pergunta se já o arrependeu e pede para que ele tenha a mão na consciência. Aquilo que Tiago Maia responde é que morreram muitos doentes não Covid. E, portanto, a ideia de que houve aqui uma cegueira também. Isto tem a ver com aquilo que são uma política. Olha, foi uma cadeira, a cadeira que eu tive com o Pedro Passos Coelho e com o João Catarino, que é a ideia que são as políticas públicas. E, portanto, nós quando estamos com política pública, quando temos o problema que caiu em cima da mesa, nós temos duas opções: ou olhamos apenas para o problema, ou olhamos para tudo aquilo que está no problema. E, portanto, aquilo que para mim me parece é que o Governo está a olhar apenas para o problema
está apenas a perceber do Covid. Quando surgirem outros problemas, o governo não vai ter capacidade, não vai olhar, não vai ter tempo de reação para olhar para outros problemas que não sejam o Covid. Eu, na altura, no teste, por acaso, dei os exemplos estávamos no início de 2020. Quando éramos felizes, não sabíamos. E, portanto, no início de 2020, lembro-me de ter respondido com o caso dos incêndios da Austrália, em dizer que as autoridades da Austrália estavam demasiado preocupadas com os incêndios e focaram todas as suas atenções apenas nos incêndios e apagavam os fogos e tudo mais, que quando vieram as chuvas não tinham os meios preparados para combater aquilo que foram depois as cheias, as enxurradas e, portanto, tudo aquilo que foi o trazer de lixo com as inundações devido à chuva, porque as sarjetas não estavam limpas, as cinzas entupiram os esgotos, entupiram estradas, tudo. Não é? Portanto, tudo isso. Portanto, política pública é isto. Temos que olhar para um problema, mas não podemos tratar em exclusivo daquele problema. E, portanto, aqui no que toca à saúde pública, é isto. Temos o problema do Covid. É verdade. É letal. Sim. E o resto das saúdes? Os outros cancros? Consultas e tudo mais. Eu, por exemplo, tinha análises que tinham que ser analisadas e que não foi possível marcar a consulta e, portanto, aquelas análises já perderam a sua validade. Portanto, agora vou ter que fazer todo o processo burocrático outra vez de pedir consulta, fazer as análises e entregar as análises. Portanto, isto nós temos. Portanto, é isto. Esta foi a análise. Achei um bom debate, parte a parte. Portanto, aqui não dou um empate porque um tem razão nos pontos, outro tem razão nos outros. Portanto, um bom empate. Acho que foi um debate que agradou às suas bases. Foi um debate esclarecedor do ponto de vista liberal também para os tais bispapões dos liberais. E, portanto, acho que foi um caso positivo nesta parte. Portanto, é isto. Caros ouvintes, obrigado por estarem desse lado. Daqui a pouco vai então sair episódio relativamente então, ao debate de Vítor Silva com Marcelo Belo de Sousa. Portanto, obrigado por estarem desse lado. Já sabem, até lá tenham boas conversas e, como eu digo, e vocês sabem de cor, então, até lá tenham boas conversas e já agora, bons debates presenciais. Um abraço.